Golpista e boca suja, o general Heleno vai à CPI do 8 de janeiro, xinga a relatora e tenta aliviar a situação para Bolsonaro e outros militares. Fim de linha, ex-delator no Paraná entrega documentos ao STF que podem ser a pá de cal de Sérgio Moro. Choque entre os poderes. O Congresso adere à pauta dos ruralistas e do Centrão e tenta ressuscitar o marco temporal para desafiar o Supremo. Emergência climática, calor extremo no Sudeste, seca na Amazônia e mais enchentes no sul do Brasil. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. A semana começou com uma demonstração clara de poder da direita no Brasil. Vocês se lembram que a bancada ruralista, os setores do Centrão, tinham sido derrotados no Supremo Tribunal Federal com a anulação do marco temporal. Só para lembrar, o marco temporal é aquela ideia dos fazendeiros e tal, de que terra indígena só vale aquele pedaço de terra que já estivesse ocupado por populações indígenas na Constituição de 88. Eles queriam isso. O Supremo falou não. As terras indígenas são históricas. Populações foram expulsas há décadas, às vezes há séculos, e, portanto, têm direito às terras, mesmo que não estivessem naquela área em 88. Então, foram derrotados os fazendeiros, o Centrão, a direita bolsonarista, derrotados no Supremo. Só que esta semana, a toque de caixa, deram um contra-ataque no Congresso e aprovaram uma lei estabelecendo o quê? Exatamente o marco temporal que o Supremo acabou de dizer, que é inconstitucional. Bom, fizeram isso sabendo que esta lei não vai vigorar, porque o Supremo vai ser chamado de novo para dizer, olha, esta lei é inconstitucional. Aí já estão se articulando para fazer uma emenda constitucional, que é ainda mais do que uma lei, na mesma direção, para atacar os direitos dos povos indígenas. Isso, na verdade, é uma sinalização de que o Congresso está desafiando o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo tem adotado posições mais progressistas, que não estão alinhadas com a direita, e esta direita é dominante no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. O presidente Lula já prometeu que vai vetar esta lei, se ela for de fato aprovada, né? Se ela chegar à mão dele para sanção, ele vai vetar. Então fica muito claro que há uma disputa. De um lado, o presidente Lula, que é o poder executivo, com o Supremo, numa aliança, ali, em temas como meio ambiente, os direitos humanos, há um alinhamento, né? São posições mais progressistas. Já no Congresso, o domínio é da direita, em alguns casos, da extrema-direita. Sinalização de conflito entre os poderes. Isso ficou mais claro, essa presença da direita, esta semana, porque o general Heleno, bolsonarista, golpista, foi convocado para depor na CPI do 8 de janeiro e vejam como é que ele foi recebido quando chega à CPI para prestar depoimento. Respeitar a história. Vocês não conhecem a história dele. Bom, na hora do depoimento, depois desses aplausos todos, ele se sentiu poderoso, né? E aí, uma certa arrogância, falou do currículo dele. Ele foi líder das tropas brasileiras no Haiti, tem muita informação de que cometeram abusos no Haiti. Além da arrogância, perdeu as estribeiras quando foi confrontado pela relatora da CPI, senadora Elisiane Gama. Vamos ver o trecho. Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudadas, foram examinadas. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente, por favor, respeito à relatora, ao presidente. próximo. Está demais. O general Heleno também tentou negar a importância de Mauro Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro,
que fez um acordo de delação premiada, diz que esteve em reuniões em que Bolsonaro e militares tramaram o golpe. O general Heleno disse assim, não, ele nem estava lá, ele é um ajudante de ordens, não estava na reunião. E aí apareceu a fotografia, olha aí, a fotografia de Mauro Cid nesta reunião de Bolsonaro com as lideranças militares. Em outra CPI, na Câmara Legislativa, ou seja, no parlamento local do Distrito Federal, a golpista Ana Priscila, uma daquelas que foi para a Praça dos Três Poderes, fez vídeo falando em arrebentar tudo, também tentou cantar de galo, a Ana Priscila. Fez discurso, ela está presa, hein? Ela está presa. Fez discurso e tal, e foi enquadrada pelo deputado Chico Vigilante. Já perguntou para a senhora, e para as pessoas que estavam lá, foi o general Dutra ou foi outro oficial? Senhor deputado, essa voz não é minha, esse áudio não é A senhora meu. já disse, tá certo. Ah. Tá certo, não era a senhora. Não, eu não preciso da perícia, não. Uma criança de 8 anos, ela sabe que essa voz não é minha. Senhora Ana Priscila, aqui quem decide o que fazer somos nós. Eu estou mandando para a perícia. Sim, senhor, desculpa. Já foi encaminhado para a perícia. E se ficar comprovado que a voz é sua, o advogado de Vossa Senhoria vai ter um problema a mais, porque vai ficar comprovado que a senhora mentiu na CPI. Por isso que eu mandei para a perícia. E aqui, quem dita o rumo das investigações aqui somos nós. Não, senhor, me desculpa. Bom, mas isso tudo mostra que o bolsonarismo está vivo, está forte, está se sentindo com força, porque tem essas demonstrações nesses depoimentos. O país segue dividido. O presidente Lula está cuidando da economia, tentando reorganizar a economia, o STF fazendo esse enfrentamento à extrema-direita. Esta semana houve uma troca de comando no STF, a posse do novo presidente Luiz Roberto Barroso, que contou inclusive com a presença de Maria Bethânia. Ela cantou o hino nacional na posse, um momento simbólico para sinalizar assim, os símbolos nacionais como o hino não são da extrema-direita. Vamos ver um trechinho. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. E a presidenta que saiu, a Rosa Weber, deixou o cargo, também com um discurso histórico, né, em defesa do direito das mulheres de escolher na hora do aborto. Foi um discurso histórico da Rosa Weber. E esta semana, aliás, importante também, porque marca o dia de luta pela descriminalização e pela legalização do aborto. Então, manifestações em todo o país, o lenço verde, né, que é o símbolo desta importante luta das mulheres brasileiras, mostrando que no Supremo há espaço para a defesa dessas pautas, que são pautas da civilização. Bom, importante ver se a direita vai tentar crescer justamente nesse momento em que Lula se retira durante algumas semanas. Ele faz uma cirurgia no quadril e vai continuar na presidência, mas sem poder participar muito de eventos, mas no Palácio, enquanto se recupera desta cirurgia. Preocupação também com o clima, a emergência climática no Brasil. Imagens terríveis, né? Seca na Amazônia, olha aqui, os rios secando na Amazônia, um calor absurdo, um calor extremo no sudeste do Brasil. São Paulo teve um dia que foi de quase 40 graus, no dia seguinte 15. Então, uma saúde que aguente também. E no sul, enchentes, uma das maiores enchentes da história de Porto Alegre. O Guaíba subiu e invadiu o centro da cidade, a emergência climática chegou, não adianta negacionismo nessa área. Nós vamos ter que lidar com isso e tomar medidas, já passou da hora, perdemos tempo demais, para evitar que as consequências sejam ainda mais trágicas para toda a humanidade. Quem vai para a panela de pressão mais uma vez é o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Nesta semana que passou, uma informação importantíssima. Um ex-delator, colaborador da 13ª Vara lá de Curitiba, um empresário,
e chegou até a ser deputado estadual, chamado Tony Garcia. Temos aqui a foto dele. Tony Garcia. Ele entregou documentos importantíssimos para o Supremo Tribunal Federal. O Tony Garcia foi cooptado pelo Sérgio Moro, lá em Curitiba, pelo menos é o que ele diz, e tem base documental. Mas ele foi cooptado com a seguinte proposta: nós vamos aliviar as investigações sobre você, porque o Tony Garcia tinha uns rolos, tinha umas investigações contra ele, nós vamos aliviar, disse o Sérgio Moro, se você colaborar. E qual era a colaboração? Ele tinha uma lista de 30 pontos que ele deveria fazer, prestando um serviço para a vara de Curitiba. Entre elas, investigar, grampear juízes da segunda instância da Justiça Federal e também do STJ, em Brasília. Com isso, com essas informações que o Tony Garcia entregava para o Sérgio Moro, o Moro tinha na mão os juízes. E por isso que todo mundo fala, mas o Moro, tudo que ele julgava era confirmado na segunda instância. Por que será? Ele tinha os juízes de segunda instância na mão, pelo menos é o que diz o Tony Garcia, e os documentos estão todos entregues, agora na mão do Supremo. O Moro pode perder o mandato de senador num julgamento lá no Paraná e, além de tudo, vai enfrentar essa outra investigação que se aprofunda no Supremo Tribunal Federal. Por isso, Sérgio Moro na panela de pressão. Um cafezinho esta semana para o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que colheu importante vitória. Por quê? Vocês se lembram que foi aberta uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, uma tentativa de constranger o MST. Quem propôs essa CPI foi o deputado Ricardo Salles, de extrema-direita, bolsonarista, pautou a vida dele sempre no confronto com o MST. E provocou durante a CPI visitas a acampamentos, a assentamentos, sempre na tentativa de fazer provocações políticas. Convocou dirigentes e ex-dirigentes do MST para a CPI. E qual foi o resultado? Nenhum. A CPI terminou esta semana sem relatório final. Uma derrota para esse grupo de extrema-direita. O Ricardo Salles queria fazer da CPI a plataforma para a candidatura dele à Prefeitura de São Paulo. Acabou abandonado pelos bolsonaristas, que não vão lançar o Ricardo Salles, e acho que também perdeu um pouco do ímpeto, né, de atacar o MST, já que o objetivo, que era a candidatura, ficou pelo caminho. O que era então para ser um momento de constrangimento para o movimento dos trabalhadores sem terra, virou um momento de vitória. Os apoiadores da reforma agrária, parlamentares, lideranças, militantes, se reuniram para reafirmar a defesa da reforma agrária, e a deputada Sâmia falou em nome desse grupo. É com uma grande alegria que a gente vem a público expressar o fracasso, a derrota completa da CPI do MST, que foi um último suspiro da extrema-direita aqui na Câmara de Deputados para tentar avançar sobre o direito constitucional de luta e de organização política, e não conseguiram avançar em nenhum centímetro na criminalização do maior movimento social do Brasil. Essa CPI teve um efeito que eles não esperavam, que é popularizar o MST ainda mais, torná-lo ainda mais conhecido, voltar para a ordem do dia o debate sobre a reforma agrária, que talvez para as novas gerações de luta e de mobilização não fosse um tema tão presente, mas agora todo o Brasil sabe da importância de se lutar pela reforma agrária, porque enquanto houver latifúndio improdutivo, enquanto houver concentração de terra, enquanto houver conflito fundiário no país, haverá luta e haverá o fortalecimento do MST e dos demais movimentos do campo no Brasil. Então o cafezinho é para o MST e para todos que lutam pela reforma agrária, em uma demonstração de que, apesar do poder da extrema-direita no Congresso Nacional, quando há articulação, base social, é possível enfrentar, virar o jogo e derrotar a extrema-direita. Um cafezinho para o MST na semana em que a CPI terminou sem relatório e, portanto, com uma vitória
do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.